No direito brasileiro, nem toda infração é um crime. Parece estranho, né? Mas existe uma outra categoria, a contravenção penal. E a diferença entre elas, olha, tem umas implicações enormes. Nesta análise, a gente vai desvendar de uma vez por todas o que realmente separa uma coisa da outra. A palavra crime a gente ouve toda hora. Mas e a sua irmã menos famosa, a contravenção? Para muita gente parece que é tudo a mesma coisa, sinônimo. Só que para a lei são mundos completamente à parte. Vamos entender essa diferença crucial. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é tipo um grande guarda-chuva: infração penal. Pense que infração penal é o gênero e debaixo desse guarda-chuva estão as duas espécies, o crime, que também pode ser chamado de delito, e a contravenção. A primeira grande pista para diferenciar os dois está na pena. Crimes que são mais graves têm penas mais pesadas, reclusão ou detenção. Já as contravenções acabam em prisão simples ou multa. Vamos então para a nossa primeira grande regra, que tem a ver com onde a lei se aplica. E nesse ponto, as contravenções têm uma regra que é assim surpreendentemente rígida. A chave aqui está numa única palavra: só. O artigo 2º da Lei de Contravenções Penais não deixa dúvida nenhuma. A lei brasileira só se aplica se a contravenção acontecer dentro do Brasil. E ponto final, não tem exceção. E aqui a diferença fica muito clara. Para os crimes, a lei brasileira até pode, em alguns casos especiais, alcançar atos que aconteceram fora do país. É o que o pessoal do direito chama de extraterritorialidade. Agora, para contravenções, a regra é absoluta. Aconteceu fora do Brasil, a lei brasileira simplesmente não pode ser aplicada. Agora, vamos para a segunda regra, que traz um ponto bem contraintuitivo. O que será que acontece quando alguém tenta cometer uma contravenção, mas por algum motivo não consegue ir até o fim? A resposta, direto do artigo 4º, é bem surpreendente. A tentativa de contravenção não é punível. É isso mesmo. A lei simplesmente escolheu não dar punição nenhuma para o ato que foi só tentado, mas não se concretizou. E aqui tem uma nuance jurídica que é crucial. Não é que seja impossível tentar uma contravenção, claro que é. A questão é que a lei decidiu pela impunidade da tentativa. Ela apenas estabelece que, se a contravenção não for concluída com sucesso, essa simples tentativa não vai gerar punição alguma. E as penas? A gente já viu que crimes resultam em reclusão e detenção, que são cumpridas em vários regimes prisionais. Já as contravenções levam a uma prisão simples ou a uma multa. E essa tal de prisão simples é bem diferente. Ela é cumprida sem o rigor de uma penitenciária, muitas vezes em regime aberto ou semiaberto, e, muito importante, sempre em local separado dos condenados por crimes. Vamos para a nossa terceira e última regra fundamental, que fala do tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa. E olha, a diferença aqui é gigantesca. Primeiro vamos lembrar qual é o teto para o cumprimento de penas por crimes no Brasil, de acordo com o que diz o Código Penal. 40 anos. É isso. Não importa se a soma de todas as condenações de uma pessoa dá 200 anos. Na prática, ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos por crimes. Certo? E 40 anos para crimes. Agora, como isso se compara com as contravenções? A lógica aqui é completamente diferente. 5 anos. Esse é o teto absoluto. A pena de prisão, simples, não importa qual seja a contravenção, não pode de jeito nenhum ultrapassar 5 anos. E esse gráfico aqui mostra o verdadeiro abismo que existe entre os dois. De um lado, um teto de 40 anos para crimes. Do outro, meros 5 anos para contravenções. A diferença na gravidade com que a lei trata cada uma dessas infrações é gritante. Ok, mas por que tudo isso importa na prática? Pode parecer uma discussão bem teórica de livro de direito, certo? Errado. Essa distinção tem consequências muito reais. Vamos ver um exemplo clássico. A primeira versão da lei de lavagem de dinheiro era super específica. Ela dizia que o dinheiro sujo, para ser considerado lavagem, precisava ter vindo da prática de um crime. A lei usava exatamente essa palavra. Deu para perceber a brecha? Se o dinheiro viesse de uma atividade que a lei define como contravenção penal e não como crime, tecnicamente não era lavagem de dinheiro. Era um loophole gigantesco na legislação. E foi assim que as coisas funcionaram até 2012. Naquele ano, o legislador finalmente percebeu o problema e fez uma pequena, mas poderosíssima alteração na lei. Eles mudaram uma única expressão. Ao trocar a palavra crime por infração penal, a lei automaticamente passou a incluir tudo.
Agora, tanto o dinheiro vindo de crimes quanto o dinheiro vindo de contravenções poderiam ser considerados na lavagem de dinheiro. A brecha foi fechada com a simples troca de um termo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A distinção entre crime e contravenção pode parecer pequena, coisa de detalhe, mas como a gente viu, ela pode redefinir o alcance de leis inteiras. Isso mostra que, no direito, cada palavra conta, e entender esses detalhes é fundamental. Fica a pergunta: que outras distinções, aparentemente pequenas, podem ter consequências tão grandes assim?